Padre Ronaldo Mazula, bom dia, missionário claretiano. Bom dia, querido Rodrigo, bom dia, ouvintes da Claretiana FM. Com alegria estamos aqui para partilhar um pouquinho com vocês da nossa vida, da nossa espiritualidade, da nossa missionariedade claretiana. Estamos terminando o mês de abril, talvez um dos meses mais difíceis dos últimos anos da história do Brasil e do mundo, assustados, apavorados, alguns desencantados, porém também com uma grande perspectiva de otimismo, de esperança cristã e certeza que esses dias vão ser superados, essas dificuldades, sabendo também que precisamos ainda trabalhar muito, enquanto indivíduo, no sentido de estabelecermos critérios pessoais de prevenção, de cuidado, a nível pessoal, a nível comum. Sabemos que precisamos também mudar muitas estruturas sociopolíticas, econômicas, que infelizmente têm demonstrado suas falhas diante de um sistema político-econômico, de uma organização social que sabemos tem suas fragilidades. Eu acredito, Rodrigo, que essa pandemia talvez possa trazer e esteja trazendo para nós a possibilidade de refletir sobre o que nós queremos da vida humana. Qual o sentido da existência humana, qual o sentido da dignidade humana, e a partir daí trabalharmos com novos critérios, repensando critérios pessoais, familiares. Hoje ainda conversava com um professor que tem 2 crianças, ele falava: padre, eu estou apaixonado porque eu estou curtindo minhas 2 crianças. E sei que quando passar essa pandemia, com certeza eu e meus filhos, um garotinho de 6 anos e a menina de 7, se não me engano, nós sentiremos saudades deste tempo. As crianças vão sentir mais saudade do que nós. Então, eu acredito que existe também lições para serem tomadas, aprendidas nesse contexto de pandemia. Estamos preocupados, ansiosos, isso é normal. Nós já estamos vivendo aí quase 2 meses de um certo isolamento para alguns, para outros mais ou para outros menos. Psicologicamente, afetivamente, muitos estão fragilizados, mas é nessa hora que nós precisamos buscar a força interior, a força divina também para os que cremos em Deus e no Deus de Jesus Cristo, e buscarmos a certeza de que com otimismo real, concreto, e não o otimismo ingênuo ou afoito, que nós teremos e estamos caminhando, como diz o próprio Papa Francisco, estamos caminhando para tempos melhores. Tentamos aqui na Rádio Claretiana, padre, passar as informações da melhor forma possível, mas tem notícias que não tem como não passar, como as mortes que estão acontecendo em São Paulo, e a gente tem uma certa responsabilidade com relação a como comunicar isso, não é? Mas infelizmente é uma realidade, né? Nós precisamos sair dessa bolha e olhar o que está acontecendo lá, né, padre? Também. Com certeza, nós não podemos ser ingênuos ou afoitos, como eu dizia, ou negligentes, no sentido de negar, no nosso caso, que temos um veículo de comunicação com você e com o Marcelo, aquilo que é a realidade dos fatos. A verdade dos fatos está aí, ela precisa ser anunciada, divulgada, mas também precisa projetar momentos de esperança, de reflexão, de discernimento e, acima de tudo, eu diria, de conversão. Conversão pessoal, não para Deus também, mas no sentido de conversão social. Infelizmente, o pacto social no nosso país e em muitos países do mundo tem se mostrado fragilizado. Os conceitos pelos quais nós temos construído o que chamamos de um pacto social, de uma sociedade, têm se mostrado falhos. O cuidado com a natureza, o cuidado com a vida humana, a falta de estruturas de governo, de estruturas de infraestrutura nos mais variados modos e sentidos. A gente vê que ninguém está preparado para o que está acontecendo. Esse é que é o problema. Uma sociedade bem organizada, por mais que ela esteja muito bem organizada, ela apresenta falhas. Porém, algumas dessas falhas nós sabemos são por causa de negligência, por causa de ideologizações políticas, de descaso, como a gente tem lido, para com a ciência e para com aqueles que são os grandes pensadores dessa situação. O que eu estou querendo dizer? Um cientista, ou os conceitos, ou as escolhas científicas, técnicas, elas estão acima
cima das escolhas políticas, das escolhas, temos que dizer até econômicas. É claro que a economia está vivendo a nível mundial um grande momento difícil, de crise também. Porém, a dignidade humana, a vida humana está acima de tudo. Então, nós temos que ter muito discernimento. Ninguém nasceu sabendo o que é uma pandemia. A sociedade e as pandemias anteriores demonstraram que foram de grandes aprendizados. Porém, a crítica que os historiadores fazem muitas vezes é esta: a ideologização, a negligência e a falta de realismo na hora de tratar os fatos como eles devem ser tratados. E há 100 anos, eu não sei se é exatamente, o mundo já passou por isso. E parece que acontecem os mesmos erros, padre. Por que isso está acontecendo? Vários filósofos têm falado hoje, Rodrigo, a questão do hic et nunc, no latim, o aqui e agora. A nossa geração, e esse talvez seja um dos grandes problemas da geração contemporânea, Eric Hobsbawm, um historiador inglês, e de modo especial vários filósofos, têm falado da incapacidade de se pensar a vida enquanto passado, presente e futuro. O hic et nunc, o just in time, o aqui e agora, está fazendo com que nós percamos este elo com o passado e a incapacidade de projetar o futuro. Nós estamos esquecendo que a vida não é só presente. A nossa vida, se você pega a natureza, ela tem 4 estações. Ela não é o verão eterno, não é o inverno eterno. Se você pega o ciclo da natureza, a vida humana, você é concebido, você é parturido, você é bebê, você é jovem, você é adulto, você é idoso, tudo tem um ciclo. E nós temos percebido, infelizmente, vários filósofos, o Giacomo Vattimo, e vários outros, Bauman de modo especial, tem falado da fragilidade do ser humano neste, podemos assim dizer, terceiro milênio, nessa grande crise da modernidade. Por que eu estou dizendo isso? Quando você perde a referência do passado e a capacidade de projetar o futuro, tudo se resolve no aqui e agora, no presentismo. E o presente, ele tem que ser assumido, ele tem que ser trabalhado, porém quando você analisa, ou talvez não dá credibilidade ao passado, o que você então vai se perguntar? Quais os ensinamentos da gripe espanhola de 1918? Quais os ensinamentos das pestes bubônicas medievais? Então nós vamos perdendo essa capacidade de olhar o passado. E ao mesmo tempo, o individualismo exacerbado, as conquistas pessoais da sociedade moderna, elas se tornam muito paradigmáticas em torno do eu. Então, quando eu vivo esse problema, eu não tenho a capacidade de olhar o outro. Aquilo que a Revolução Francesa, em 1789, e outros, os chamados iluministas ou ilustrados do século XVII e XVIII, trabalharam em relação à liberdade individual, infelizmente ela levou muitos a encarar isso como um individualismo exacerbado. E quando você se coloca no centro de tudo, você vai, infelizmente, perder a capacidade de dialogar com o outro. Então, o que nós estamos assistindo e estamos vendo no Brasil e em vários lugares do mundo, né? O crescimento da intolerância, a incapacidade do diálogo, de se buscar consensos, os interesses corporativos, pessoais, políticos, econômicos, são colocados acima da dignidade da pessoa humana. E a gente ouve até um "e daí?". Com certeza. É lamentável nós ouvirmos de muitas lideranças políticas esse tipo de expressão ou de colocação que, no fundo, demonstra um despreparo. Eu não diria que é só o presidente da República que está despreparado, mas nós, enquanto sociedade. Ele reflete um pouco aquilo, no meu modo de ver, que é essa fragilidade. Não é culpa dele. Claro que um líder político, ele tem a sua responsabilidade. Mas nós, enquanto sociedade, nós, enquanto, o que eu gosto muito dessa expressão, pacto social, nós estamos gerando lideranças que talvez não sejam as melhores para conduzir os destinos da humanidade.
você sabe, a gente viaja muito, graças a Deus tem essa possibilidade, então, e isso não é só no Brasil. Não. Você vai na América Latina, você vê as questões, algumas atitudes descabidas, né, de um presidente dos Estados Unidos, uma penumbra total em torno daquele que talvez seja um dos grandes líderes mundiais, que é o primeiro-ministro chinês, e vai por aí afora. Então, a grande crise, já no fim dos anos 90, vários sociólogos falavam da crise de paternidade. Paternidade no sentido aqui não biológico, mas a paternidade afetiva, a paternidade espiritual. Leonardo Boff escreveu, né, o cuidado. Como cuidar dos outros. Então, aqueles que deveriam ser os grandes cuidadores, aqui eu me falo também, eu coloco não só as lideranças políticas, mas as lideranças religiosas, o padre, o bispo, o papa, as lideranças empresariais e todos, né? Nós estamos vivendo uma grande crise de paternidade, ou seja, uma incapacidade de cuidar, falou esses dias de pensar sobre o egocentrismo, né, padre? Sim, o Papa tem insistido. O Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o Papa Francisco insistem muito nisto. Nós cremos num Deus que é comunhão trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo. A essência da fé cristã e de muitas fés religiosas é uma essência voltada para o encontro entre o humano e o divino, mas também o humano consigo mesmo. E quando se perde esse paradigma, quando se perde esse fundamento, Rodrigo, as relações se tornam mais difíceis. E, com certeza e naturalmente, não só denigrem, mas comprometem tudo aquilo que é a construção de uma humanidade mais feliz, mais realizada, existencialmente bem pensada e bem conduzida, uma humanidade onde todos se sintam bem, responsáveis uns pelos outros, todos possam viver bem. Não estamos imunes a fragilidades. E quando eu falo fragilidade aqui, é corrupção, é o pecado, são os erros que acontecem, a falta de discernimento, isso é inerente à natureza humana. Porém, nós não podemos, ao dizer que a natureza humana ela é frágil, a partir daí simplesmente justificar erros que não poderiam acontecer ou erros que precisam ser repensados e exigem conversão. E nesse momento, como a fé ajuda a lidar com a pandemia, padre? Você viu, Rodrigo, ontem e nos últimos dias, já alguns órgãos de estudos e de pesquisa, e eu recebi um pequeno vídeo dizendo o que você vai fazer depois do fim da pandemia. Não sei se você recebeu ou os caros ouvintes ouviram, né? Que entre os vários itens, o item mais colocado, mais acusado foi qual? Eu quero ir na igreja. Uhum. Eu quero buscar Deus. Então, e depois, é claro, outras medidas, né? Eu quero ir no supermercado, eu quero ir cortar o cabelo, eu quero cuidar um pouco, quero fazer uma viagem, enfim, várias... Mas o primeiro foi... O primeiro colocado, depois eu mando para você, se você quiser colocar para os ouvintes, claro, uma estatística que foi feita nesses organismos de pesquisa, muitas pessoas falando, o meu maior desejo é ir buscar Deus, ou seja, ir rezar ou buscar o transcendente, buscar a purificação. É interessante uma coisa, eu estava conversando esses dias com o Padre Brás, nas grandes pandemias medievais, é interessante ver como que a natureza humana ela é ambígua, dúbia e dúplice. Enquanto muitos iam rezar, muitos também iam para orgias. Muitas pandemias na Idade Média elas terminavam, muitas pessoas iam agradecer a Deus e se voltavam para o sagrado, enquanto outros, na sua fragilidade, quer dizer, a válvula de escape vai ser o quê? Cachaça, festa, pandemia, eu diria, né, a pandemia imoral, da imoralidade, da libertinagem por aí afora. Espero que essa geração atual conduza o seu destino de uma forma diferente. Buscar a Deus, mas buscar a si mesmo, buscar o outro com respeito à dignidade humana. Finalizando, existe uma adaptação à pandemia para exercer a espiritualidade, por exemplo, acompanhar a missa pelo rádio, pela TV. Como os fiéis podem ajudar nesse momento, padre?
Eu acredito que nós primeiro precisamos agradecer a Deus porque temos hoje a possibilidade de acompanhar os grandes eventos mundiais em todos os Lives as também no lives Facebook, estão aí, né? E tem gente que já não está aguentando mais live, mas que bom. E muita gente que fez grandes campanhas e arrecadação de alimento e para ajudar o próximo. No caso da espiritualidade, a gente precisa entender duas coisas, Rodrigo, no meu modo de ver. Primeiro, né? Todos nós temos uma espiritualidade, nós que somos crentes, católicos ou cristãos, né? Que cremos no Deus de Jesus Cristo, a gente vive a espiritualidade de vários modos. Um modo que é qual, né? Eu e a minha comunidade. Eu, a minha paróquia, a minha capela, a minha igreja. Esse é o lado, digamos assim, formal, concreto. No sentido de você ir participar de uma missa, de um batizado, de um casamento, você ajudar na igreja, aí entra a questão do dízimo, e muitas igrejas estão passando dificuldade, você colaborar com a comunidade numa pastoral, num movimento, você se envolver com a comunidade católica, evangélica, seja ela qual for, porque você é membro de uma igreja. Igreja não é o templo. Claro, temos o templo físico, mas igreja é o templo espiritual, a união dos fiéis. Isso não pode se quebrar, né? De modo algum, aquilo que nós chamamos o corpo místico de Cristo. O que é o corpo místico de Cristo? O Cristo que está presente em você, que está presente na mulher, no médico, no advogado, no lixeiro, no operário. O corpo místico de Cristo que é o compromisso de cada batizado, de cada pessoa que tem fé, em viver os valores dessa fé. E aí vem então esse segundo momento que eu coloco. Nós temos o que chamamos a vida, a integração numa paróquia, numa comunidade. Então eu pago o meu dízimo, eu ajudo, eu participo de uma pastoral, de uma comunidade, mas também aquela que é a parte mais importante no meu modo de ver, que é o cultivo da espiritualidade no seu cotidiano. As suas concepções, os seus valores, o seu estilo de vida, a partir daí, a sua família, a sua vizinhança, a comunidade política, a comunidade econômica, a construção do reino de Deus. Então, muitas pessoas não conseguem estabelecer esse diálogo entre aquilo que é o íntimo, o pessoal, o espiritual vivido dentro de uma forma sacramental, e aqui a Eucaristia, a Sagrada Comunhão, e aquilo que é a continuidade, porque a palavra missa significa isso, missão. Ite missa est, vai, né, segue a tua missão. Então, a espiritualidade cristã, ela tem essa dinâmica de você viver numa comunidade, mas também essa comunidade não pode se restringir à igreja-templo. Você tem que sair da igreja-templo, manter esse templo, construir esse templo e a partir daí você evangelizar. Então a espiritualidade, ela dá a você suporte para você assumir os direitos e deveres como cidadão cristão no mundo. Próximo mês de Maria, nossa mãe. Que lindo, né? Um dos momentos mais lindos, Dia das Mães, tantas coisas para se celebrar. Amanhã iniciaremos o mês de maio com a festa de São José Operário. Peçamos que pela intercessão de São José, Deus abençoe a todos os trabalhadores, a todos os operários. Estamos, é claro, vivendo um momento difícil. A crise econômica tem provocado o crescimento do desemprego, o mercado informal cresce, muitas pessoas estão com sérias dificuldades. Que pela intercessão de São José, nós possamos encontrar as soluções para superar esta crise. Ele que trabalhou com Jesus, com Nossa Senhora, ofereça a todo ser humano a capacidade de poder trabalhar, a possibilidade de poder trabalhar, e que São José nos abençoe todos. E, é claro, como o mês de maio, que Nossa Senhora possa também nos abençoar. Que Deus nos abençoe através de Maria, protegendo, cuidando de toda a humanidade. Obrigado, Padre. Eu que agradeço, Rodrigo, que Deus abençoe a você, abençoe o Marcelo, abençoe a todos os nossos ouvintes. E agora então podemos dar uma bênção, pedindo que o Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São José, de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, vos abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.